Leandro, como é que você está vendo aí dos Estados Unidos essa questão do globalismo, mundo unipolar, mundo multipolar? Se o mercado está vendo isso também? Como é que você está avaliando essa situação? Boa noite, Leandro. Boa noite, Luiz. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra estar aqui ao seu lado, né, debatendo, conversando, falando desses assuntos que são de suma importância, mas que infelizmente não é tão comentado, né? O que chega lá para as pessoas no final do processo, especialmente para quem se informa pela mídia tradicional, é o rescaldo do rescaldo do rescaldo, né, dessa conversa. E aí fica uma coisa do tipo, se um político falou que é a favor ou contra, e eu gosto desse político, então eu sou a favor, né? Sem a compreensão do que exatamente está em jogo, né? E isso, infelizmente, vale para todos os lados aí do espectro político, né? O que eu vejo que é bem importante entender, inclusive achei bem interessante que ontem o Biden, né, que está lá na Europa, falou em nova ordem mundial, né? Há uma nova ordem mundial chegando e nós temos que liderá-la. Ele disse isso. E eu fiquei em dúvida, né? Porque eu li na Folha de São Paulo que nova ordem mundial é teoria da conspiração, né? Que isso é uma coisa que não existe. Mas enfim, né? É um termo meio genérico e de uma certa forma o mundo ele é pautado ao longo dos tempos por novas ordens, né? Sempre tem uma nova ordem tentando ser imposta, uma outra ordem em decadência. Creio que a história humana, né, é pautada por essa realidade. Mas para não ficar muito extensa essa visão e a gente fazer um ponto de corte, eu creio que a gente poderia cortar aí a história a partir da queda do Muro de Berlim, né? Porque a partir da queda do Muro de Berlim, a gente tem até um historiador lá famoso falando em fim da história, a expectativa da imposição ao mundo, ou nenhuma imposição, né? O mundo chegando à conclusão que o modelo da democracia, né, liberal, com livre mercado, seria o modelo adequado para organizar as sociedades humanas. E, de uma certa forma, isso envolveria a ideia de uma unidade global em cima desse modelo, né? E, obviamente, que os Estados Unidos emergendo como uma superpotência, em tese vencedora da Guerra Fria, sugere que seria o grande líder global, o grande xerife do mundo, o grande farol aí, né, desse modelo liberal. O problema é que existe uma confusão, na minha opinião, quando o pessoal fala de globalismo e fala sobre a liderança americana, no que efetivamente representa os valores americanos. Porque ao longo do tempo, esses valores americanos também foram sendo modificados e um grupo até anti-americano passou a dominar a cena política. E, na minha opinião, o que marca uma guinada, né, para um modelo mais anti-americano foi justamente a eleição do Obama. O Obama, que, se você lembra, Luiz, fez um tour aí pelo mundo, de uma certa forma se desculpando, né, pelo imperialismo americano, pelos Estados Unidos ter tido um protagonismo ao longo das décadas anteriores. Então, a gente tem que entender que esse modelo imperialista, entre aspas, americano anterior, era bem menos, vamos dizer assim, e aqui não tem, né, ingênuos na história global, na política global, mas esse modelo anterior americano, esse modelo tradicional americano, é bem menos agressivo em termos de impor aos outros países como eles devem se organizar. Não podemos esquecer que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra, né? Ficou aí dominando principalmente a Alemanha Ocidental e o Japão, e foram dois países que acabaram virando superpotências, né, em termos econômicos, em vários aspectos. Então é uma espécie assim de imperialismo mais por exemplo e por influência do que por dominação, né? A partir da queda do muro e de uma mudança na visão americana, na minha opinião, a gente tem uma transmutação dos Estados Unidos para seguir mais um modelo europeu. E nós sabemos que a União Europeia, de uma certa forma, é a versão um pouco mais light da União Soviética, né? Então a gente tem a União Soviética como o modelo bolchevique, né, o modelo mais marxista, e nós temos na União Europeia
um socialismo mais fabiano sendo implementado. E esse socialismo fabiano evoluiu para consolidar aquela visão internacionalista, né, dos socialistas, que era a visão de Trotsky, que é a visão do Partido Socialista Alemão, de um mundo, né, sob um governo socialista. E, de uma certa forma, isso foi exportado para os Estados Unidos. Então é difícil a gente identificar a liderança americana ou europeia, ou de quem quer que seja, sem entender essa lógica. Qual lógica? E aí a gente chega no globalismo. A lógica de um governo centralizador, né, que vai decidir aí como o mundo deve se organizar a partir de certos organismos que não dependem de uma democracia direta, né? Você não sabe muito bem por que as pessoas estão nesse círculo de poder, elas não foram eleitas, elas surgem. E para mim, o maior exemplo disso é o Fórum Econômico Mundial. E aí a gente tem a última fase, digamos assim, que para mim é a mais assustadora, porque lembra muito o modelo fascista, de grandes corporações atuando em conjunto com essa governança política global, né? A ponto que a gente tem um Fórum Econômico Mundial de pessoas que não foram eleitas por ninguém, que em tese deveriam só ter poder econômico e não poder político, decidindo como a gente deve viver, né? Aquela tese ESG, quais são as regras que os países devem adotar, e os países que não adotarem essas regras podem sofrer sanções, e daí políticas, e não... Políticas que eu digo, o mundo político que vai impor essas sanções, mas que vêm das decisões desse grupo que ninguém elegeu para nada, né? Quando, explica, na verdade, explica um pouquinho o ESG para quem está nos assistindo. Sim, sem dúvida isso é importante, né? ESG é uma nova fase de algo que foi criado na década de 70, que é o stakeholder capitalism. É o capitalismo de interessados, né? De pessoas que são afetadas pelas decisões, pela gestão de uma empresa. E isso é uma criação do Klaus Schwab. Né? Na verdade, tinha uma discussão acadêmica mais tempo, mas ele consolidou isso na década de 70 ainda e passou a defender que as empresas não deveriam ser focadas naquele modelo liberal, né, do melhor produto pelo menor preço possível, tentando alcançar o maior share de mercado possível, mas sim... E visando os interesses do shareholder e não do stakeholder. Exatamente, então, shareholder que é o acionista, né? Exatamente. Que é o dono da empresa. Então, o modelo americano tradicional, o que fez os Estados Unidos virar uma grande potência econômica, política, militar, é o modelo de shareholder capitalism. Ou seja, exatamente, através da iniciativa individual, as pessoas vão criar valor, né, fazendo negócios, competindo e gerando os melhores serviços e produtos pelo menor preço possível. Quem corre o risco, quem corre o maior risco merece o maior retorno. Esse exatamente. É o princípio. E o livre mercado organizado dessa forma vai criar as melhores soluções para as pessoas ao menor preço, e as empresas, em tese, não devem se meter em política. Política é algo que as pessoas vão votar para os representantes, esses representantes vão defender políticas públicas, e isso está apartado, né, da questão do capitalismo e do livre mercado. Esse é o modelo tradicional americano. O que não é o modelo tradicional americano é justamente o stakeholder capitalism, que evoluiu para esse modelo ESG. O que é ESG? ESG vem, né, da sigla E de environmental, ou seja, de meio ambiente, S de social e G de governance. Então, basicamente, assim, resumindo algo que é um pouco mais complexo, um pouco mais longo, são empresas defendendo ou implementando políticas públicas, né? Porque isso é uma política pública. Então, exatamente, há uma mistura aí entre mundo corporativo e mundo político, que nada mais é, se a gente for parar para pensar, do que o modelo fascista. O que é o modelo fascista? É o certo livre mercado desde que você esteja alinhado com o partido no poder, né? E esse partido, ele não pode ser contrariado. Então é uma espécie de simbiose entre o mundo corporativo e o governo. E por que isso é muito perigoso? Porque, ora, onde a gente tem a divisão de poder, a gente vai ter mais liberdade. Onde a gente tem concentração de poder, a gente vai ter menos liberdade. Então, une um poder, que é um poder muito grande, que é o poder econômico, junto ao poder político, você tem um modelo totalitário. E a gente está observando isso hoje. Por exemplo, é muito difícil hoje você entender, perceber uma diferença entre os termos de uso de um Facebook, de um Twitter, né, dessas grandes empresas de internet, de um Google,
da política do Partido Democrata. Eles têm a mesma visão de mundo, eles querem as mesmas coisas, executivos dessas empresas participam dos governos democratas, participantes dos governos democratas são executivos dessas empresas quando o Partido Democrata perde alguma eleição. Então, essa simbiose, especialmente no mundo da tecnologia, ela é muito perigosa